Olá, nessa videoaula vamos tratar sobre a regressão linear simples e múltipla. Na verdade, vamos tratar um caso múltiplo, mas ele também serve para a regressão linear simples. Então, inicialmente a gente vai, se você estiver abrindo novamente o R, você vai chamar a opção de leitura do OpenXLSX, tá? Vou automaticamente importar os dados da planilha casa, né, casas.xlsx, que a gente já trabalhou em outras aulas, certo? E ela já gera aqui o nosso dataset com o preço de venda da casa, né, sendo Y, ou seja, eu vendi a casa por um preço, mas eu tinha as variáveis x1 e x2, que seria o tamanho e o preço estimado da casa, né? Será que eu consigo, através da regressão linear, prever novos valores de venda, dado um tamanho de uma casa e um preço estimado dela? Então é isso que a regressão linear vai nos dizer, tá? Então a primeira parte que a gente tem que fazer é criar um gráfico de dispersão para analisar se as variáveis possuem correlação, né? Se uma variável está correlacionada com a outra. Então aqui eu poderia fazer uma dispersão de y e vou colocar tudo minúsculo para ficar fácil, tá? E x1 da gente trabalhar. Então aqui nesse caso, ó, eu poderia plot data. Então nosso y nesse caso é o preço, tá? O tio e aí data tamanho, né? Opa, data tamanho, certo? Vou colocar o nome aqui como dispersão, dispersão entre y e x1, certo? Vou colocar também o nome do eixo x, que é o tamanho da residência, e o y, a etiqueta do y, né, o nome do eixo y vai ser o preço de venda. Então eu vou fazer primeiro com a variável y e x1 e depois a gente faz com a variável y e x2. Roda lá, ó, tá? Aparentemente parece que é possível gerar uma equação de reta aqui sim, né, ó. Conforme aumenta o tamanho da residência, está aumentando o preço de venda dela, tá? Vou copiar esses dados aqui, ó, para que a gente possa, a partir daqui, fazer para x2, certo? Então aqui, ó, eu mudo para x2 e aqui ao invés de colocar tamanho, data, tamanho, eu vou colocar o valor estimado, né? Então aqui o x não vai ser mais tamanho da residência, e sim o valor estimado da variável, tá? Então eu rodo isso aqui, ó. Ele também nos dá o gráfico, ó, do valor estimado pelo preço de venda. Também parece que existe um comportamento linear. Claro que para que a gente possa afirmar que essas variáveis podem ser regredidas ou podem ser previstas, a gente tem que fazer mais algumas análises, tá? Bom, eu vou chamar uma variável de ajuste, que é a nossa regressão linear, e vou chamar a fórmula LM, tá? Que é a nossa fórmula da função da regressão linear. Então, nesse caso, eu posso chamar a nossa função de dado. Olha, antes da gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, tá? Eu vou nomear, vou dar nome para as nossas variáveis, y igual, então, a data, e vou colocar o preço, o x1 é igual a data e o tamanho, e o x2 é igual a data e estimado. Então, essas três atribuições de variáveis aqui vai nos ajudar a economizar tempo, tá, gente? Então, o que ele faz aqui nada mais é do que explodir o nosso data frame nas variáveis aqui embaixo, tá vendo? Ó? E com isso a gente consegue trabalhar numa forma mais rápida, sem precisar ficar digitando tanto. Então, nesse nosso caso, ó, o nosso eixo do x, a nossa regressão linear vai ser entre o quê? Vai ser entre y, certo? O tio, entre x1
mais x2. Se eu quisesse fazer, né, obviamente, esse dado vem do data igual a data, tá? Que vem do nosso data frame aqui, certo? Se eu quisesse fazer só a regressão linear de uma variável, era só tirar esse x2 daqui. Rodo, tá? E aí posso chamar o ajuste aqui para vocês darem uma olhada, ó. Na hora que eu chamo, ó, ele já me dá os coeficientes aqui embaixo, ó. Então, o coeficiente do intercepto é 30,97 mais 2,63 vezes x1 mais 0,045 vezes x2. Então, essa seria a nossa equação. Também posso, pessoal, chamar a função summary, tá? Que ela vai nos dar alguns dados mais completos para a gente analisar. Olha só que interessante. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vou dar um run no summary. Opa, aqui não é do LM, né? É do ajuste. Então, clico e aí ele nos tira, ó. Olha só, ó, os resíduos, qual é o mínimo de resíduo que você vai ter, ou seja, ele pode variar menos 5,5 para baixo ou até o máximo de 6,46 para cima, tendo uma mediana de menos 0,078. Ou seja, se você prevê um valor de 70, o máximo que ele pode ser é 76 ou 65, tá? Esse é o valor. Aqui está os nossos valores dos coeficientes, o erro padrão para cada um deles, que gira em torno da média, e aqui ó, é o nosso p-valor nessa última coluna aqui. Ó. Observem que o único valor que ultrapassa os 5%, que é o nosso a diferença entre a confiabilidade e 100%, né, que é o 95% padrão do R, é o x2. Então nós vamos ter que fazer uma análise para dar uma olhada. Olha o nosso R quadrado aqui, ó, múltiplo R square, tá? 0,8344. Olha o desvio, o erro da amostra, 3,47 em média. Olha o R quadrado ajustado aqui, ó, 0,8149. E a estatística F, ó, também aparece aqui, ó, uma estatística F com o P bem pequenininho, né, que é aquela da nova. Então, nesse caso, olha que interessante, né? Também deu baixinho, ou seja, nesse caso existe regressão entre as variáveis, tá? A gente aceita a hipótese nula, aliás, rejeita a hipótese nula, e a hipótese alternativa é que existe valores sim para B1 e B2, que são os coeficientes, esses coeficientes de x1 e x2 são válidos, tá? Muito bem, eu vou fazer um teste agora, porque como esse valor aqui deu acima de 5%, significa que essa variável não tem contribuído muito para predizer y, que é a x2, que é a variável preço estimado do imóvel, tá? E aí eu vou lá e faço um novo ajuste, tá? Ajuste, vou chamar de ajuste 1, igual a LM, tá? Poderia até ter copiado aqui, mas eu vou digitar novamente, y e x1. Se eu vou eliminar x2, tá ali, ó, tá? E a nossa data vem da base de dados data, tá? Então eu dou um run aqui, ó, e posso rodar um summary do ajuste 1. Então aqui, rodando, né? Olha lá, ó, os dois apresentam tanto o intercepto quanto o x1 no valor P menor do que 5%, mas observem que o R quadrado não alterou muito. Ó. O R quadrado anterior deu 0,8344, aqui deu 0,8342, até piorou um pouquinho. Né? Então, na verdade, é indiferente a gente manter o preço estimado ou não. A única coisa que a gente tem que fazer é testar y e x2. Vamos fazer um outro aqui, ó. Ajuste 2 é igual a LM de y. Olha só, se eu não tivesse criado as variáveis, eu teria que ficar digitando aqui a data, cifrão, preço e assim por diante. Por isso que é mais fácil a gente criar, tá? Então, data igual a data. E já vou dar um summary para esse ajuste 2, tá? Então, vou rodar esses dois aqui. Run.
Pronto, olha lá, ó, deu razoavelmente alto esse R quadrado, e aí ó, ele deu pequenininho. Mas como assim deu menos do que 5%? Ela não teria que ter dado grande? É que possivelmente quando a gente rodou as duas, ó, que deu aqui x1 e x2, esse valor aqui está indicando que x1 e x2 são multicolineares. Ou seja, quando x2 altera, ele altera x1 e vice-versa. E faz sentido, porque x1 é o tamanho da casa e x2 é o preço estimado. Possivelmente alguém estimou o valor da casa pelo tamanho dela, né? Então, nesse caso aí, tá? A gente pode observar que as variáveis estão altamente correlacionadas. Então, nessa situação, eu posso até levantar aqui uma correlação, tá? De x1 e x2. Olha só o que acontece aqui, ó. Ó, 92% de correlação. Sim, elas são multicolineares, tá? Nesse caso, é indiferente, tá? Mas eu recomendaria não utilizar o x2. Fazer só a regressão linear simples. Continuando, eu posso fazer uma análise através da análise de variância. Então, a nossa nova, né, que vocês já conhecem, do ajuste. Agora eu vou rodar o ajuste completo, tá? Não só com uma variável, vou rodar com as duas. Então, tá ali, ó. Tá, ó. Nosso teste F deu menos, muito menor do que 5%, indicando que a gente pode realmente fazer previsões a partir daí, né? Bom, a gente também pode plotar gráficos dos resíduos, tá? E para plotar esses gráficos do resíduo, basta a gente colocar o comando plot e chamar a nossa variável ajuste que a gente levantou ali atrás, né? Vão aparecer alguns gráficos diferenciados, mas está ali, ó. Deixa eu dar um run aqui. Olha só, ele pede para eu dar um enter aqui para aparecer o gráfico, tá vendo? Ó? High return to see next plot. Então eu vou apertar, ó, ele vai aparecer. Esse gráfico residual versus fitted, ele mostra os resíduos em função dos valores ajustados. E a gente tem que olhar aqui se não tem a presença de não linearidade do modelo. Aqui, na verdade, ó, como tem esse dado atípico aqui, né, ó, me parece que está querendo formar uma curva não linear aqui, ó, tá vendo? Ó, o que poderia demonstrar não linearidade do dado, tá? Mas não é nada assim tão grave não. Ele está mais parecendo, como devido a esses dois valores aqui, um comportamento aleatório de resíduos, do que ele tendo um comportamento não linear. Então essa basicamente é a ideia, é você enxergar e olhar que parece que os pontos foram colocados aleatoriamente e não tem um comportamento, tá? E aí a gente pode ter no próximo gráfico, ó, o teste QQ, tá? Que para verificar a normalidade dos resíduos, ó. Percebam que eles estão muito próximos dessa linha de padronização, indicando essa normalidade, tá? O que corrobora naquele gráfico anterior, se eu quiser voltar aqui, ó, clica na setinha, ele apresenta, né? Que possivelmente a gente pode sim que esses resíduos não vão ser variáveis. Claro que quanto mais próximo do zero aqui os valores, significa que menos variação tem na nossa previsão, tá? Então tá aí o normal QQ e a gente tem mais dois gráficos que normalmente eles não são analisados, mas tem esse gráfico aqui que ele olha a homocedasticidade dos resíduos, né? Que ele basicamente avalia a variância dos resíduos. Então eles também é de se esperar que eles apareçam de forma aleatória, porque se houver muita variância dos resíduos, né, for muito com um comportamento, ele pode ter um comportamento de um funil assim, né, ó, aqui próximo de 70 menor, né, aí a linha cresce para cá e para cá, fazendo um desenho de um funil aqui, indicando que conforme você aumenta o tamanho da residência ou do preço estimado, ele parece que vai aumentar a variação em torno da previsão, tá? Mas esse é um gráfico menos usado. E por último, tá, é o leverage também, que muito pouco utilizado, mas se algum ponto desses aqui pode influenciar a nossa estatística. Por exemplo, esse outsider aqui, né? Ó,
tá? Se ele tivesse para fora aqui dessas curvas vermelhas que nós temos aqui embaixo e aqui em cima, então esse ponto ele poderia ser eliminado, que ele mudaria a nossa previsão, certo? Então, quando isso acontece, a gente tem que observar se ele deu aqui fora ou não. Basicamente, essa é a, a situação de trabalho nossa, tá? Para plotar o gráfico da regressão, né? A gente vai fazer o seguinte comando: plot x y, né? Pelo tamanho, por x1, tá? Data igual a data, tá? Então ele vai fazer a plotagem de y em relação a x, certo? E aí eu ponho a linha de ajuste, então a B-line do ajuste, tá? Então eu vou vir aqui, ó, dar um run, olha lá, ó. Essa é a nossa linha de ajuste, ou seja, o que a gente prevê vai estar em cima dessa linha. E os dados são esses aqui, obviamente com o eixo do x1, tá? Poderia fazer o mesmo para x2, perfeito? Bom, o próximo passo, aí só lembrando que vocês podem exportar esses gráficos, né? Copiar para o clipboard e com isso parar de transferência e escolar onde vocês bem entendam, tá? E aí, para trabalhar, a gente poderia, por exemplo, fazer previsões, né? Vamos supor que eu tenha uma casa em mãos, tá? Com x1 igual a 15, ou melhor, 16, e x2 igual a 60, por exemplo, tá? Ou seja, eu tenho uma casa com tamanho de 16 e ela foi previsto, o preço estimado dela é de 60. Qual seria o possível preço de venda que eu faria dela? Bom, nesse caso eu posso fazer de uma forma manual, tá? Então aqui eu faria ajuste, que é o nosso modelo de regressão linear, coeficientes, tá? Então eu vou pegar o coeficiente 1, qual que é o coeficiente 1? O coeficiente 1 nada mais é do que o intercepto, né? Vou de novo pegar o modelo ajuste, tá? Vou chamar o coeficiente, agora o coeficiente 2, que trata-se de B1 de x1. Então x1 eu tenho 16, mais o ajuste, certo? Vou colocar o cifrão, coeficiente, a terceira posição, que é a constante de x2, e multiplico pelo valor de x2 que eu quero fazer o cálculo. Então tá aí. A hora que eu clico em, nada mais fiz do que aqui o cálculo manual da nossa equação da reta. A hora que eu clico em Run, ó, ele nos dá o resultado. Então a previsão dos seus dados, da venda dessa casa, será de 75,82 e 83 aí arredondando, tá? Também posso utilizar a função predict, tá? E com ela eu vou conseguir fazer previsões com mais dados, né? Sem precisar ficar fazendo essa parte manual, tá? Então a gente vai criar uma função. Então para usar essa função predict, eu vou criar aqui uma variável chamada dados novos, ao qual a gente vai fazer essa previsão, tá? Eu vou criar ele como um data frame para facilitar o nosso trabalho. E esse data frame eu vou chamar de x1 igual a concatenação. Vamos supor que eu vou fazer a avaliação dos seguintes valores: 15, 16 e 17, que é o tamanho da casa, certo? E x2 igual a concatenação também. A primeira casa tem o valor de 50, a segunda casa, o preço estimado, né, 55, e o terceiro de 60. Então, se eu tiver essas variáveis, né, qual seria a nossa previsão de vendas? Então, eu clico em Run aqui, e aí eu posso vir aqui com a função Predict, abro o parênteses, vou clicar em ajuste, né, que é a nossa função de regressão linear, mas considerando os dados novos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai prever, né, os 3 dados aí com esses dados novos aqui. Ó. Se eu abrir o nosso dados novos, ó, ela é uma tabelinha x1 e x2 com o tamanho e o preço estimado da casa. Tá? Então, ela previu ali 72,
75 e 78. Bom, em alguns casos, vocês podem trabalhar com o intervalo de confiança para previsão, tá? Então, nesse caso, para a gente gerar, eu vou usar a mesma função, só que aqui eu vou atribuir mais uma atividade dentro da função, que é o intervalo igual a confidence. Confidence, tá? Feito isso, ó, ele apresenta para nós, né, o valor. Então a previsão é 72, só que pode ir de 66 a 78. Então ele dá um intervalo de confiança com 95% de certeza que os dados vão estar entre 72 e 78. Entretanto, quando a gente faz previsão, o ideal, deixa eu só arrumar aqui, intervalo de confiança. Quando a gente faz previsão, o ideal é a gente utilizar, ao invés do intervalo de confiança, ou a gente usar o intervalo de previsão, tá? Por quê? Porque ele é mais precavido e com isso você não vai ter nenhuma falha, né? Então eu vou fazer vou usar o mesmo comando, só que ao invés de confidence, eu vou colocar prediction. Então, prediction, tá? Aí feito isso, ó, eu clico em Run, tá aqui, ó, ele dá a mesma previsão, ó, só que ele alarga um pouquinho a faixa de variação. Por quê? Porque como ele está fazendo previsão, as previsões, elas podem sim ultrapassar os limites apresentados na confiança. Tá? Então aqui você, né, numa previsão dessa, né, com um mínimo 63 e o máximo de 82, tendo um alvo como 72, né, nesse caso, de venda, você tem muito maior confiança para se utilizar, tá? Então, se a gente utiliza o intervalo de confiança, ele pode subestimar, aí no caso, os nossos resultados, perfeito? Bom, para finalizar, a gente pode plotar os intervalos, tanto de confiança quanto os de previsão. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, nós vamos fazer uma série de comandos aqui, que ele vai nos ajudar a fazer a plotagem de vários dados. Primeiro eu vou chamar a função window. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma janela aqui, ó. Deixa só um minutinho, ver se eu não... Windows, isso, tá aqui, ó. Clico, ele abre uma janela, sem nada, tá? Aí eu vou dividir essa janela em... Vou abrir mflow, então par mflow, tá? Vou concatenar, desculpem, aqui par mflow, vou concatenar duas linhas e duas colunas, tá? Então eu faço isso, clico em Run, aparentemente aqui, ó, não aparece nada, mas quando você começar a colocar os gráficos, ele vai começar a aparecer, tá? Então eu vou usar um gráfico chamado Matplot, certo? E aí eu vou chamar aqui em cima, eu acabei não fazendo, ó, vou alterar aqui, vou chamar de P1 o intervalo de previsão, o intervalo de confiança, tá? Vou rodar de novo, vou jogar numa variável e vou jogar numa outra variável o P2, tá? Para o intervalo de previsão. Então P1 intervalo de confiança, P2 intervalo de previsão. Então o primeiro que eu vou fazer aqui, tá? É o matplot. Então nesse caso, dados novos, certo? Com x1, certo? Vírgula P1, que é o nosso intervalo de confiança, tá? E aí eu vou ajustar esses dados, certo? Vou usar uma função aqui para nos dar o tamanho dos pontinhos que vai aparecer lá, certo? Então 1,2,2, ele vai dar o tamanho do tracejado que vai aparecer lá para a gente, certo? O tipo de gráfico que a gente vai utilizar, então depois vocês podem ficar testando aí, mudar os valores dentro desse vetorzinho aqui, para ver o que acontece, tá? Então eu vou usar um gráfico de linhas, certo? E aí vou colocar no X, no eixo do X,
o nome do tamanho da residência, certo? E aí o y igual a preço venda, certo? Então se eu vier aqui rodar isso aqui, ó, deixa eu só dar uma olhadinha que nós fizemos algum erro aqui. Então, na verdade, a gente tem que, para dar certo isso aqui, eu já encontrei o erro, a gente tem que utilizar a função SE igual a true, para ele transformar, ó, o P1 eu já transformei, tá? Numa variável que tem uma lista dentro. Então aqui eu venho em P2, clico em Run, tá? Ó, ele fez a mesma coisa. Aí agora eu consigo rodar, ó, Run. Aí ele já rodou. Se eu abrir aqui, ó, ele já pôs o primeiro gráfico no primeiro quadrante. Tá vendo, ó? Onde a gente tem aqui, ó, a nossa previsão, dado o tamanho da residência e o preço de venda, e esse é o intervalo de confiança, tá? Então essa é o intervalo de confiança. Vou fazer a mesma coisa para a X2, tá? Ao invés de colocar X1, eu vou colocar X2. Então eu vou copiar tudo isso aqui, vou colar, tá? E aqui onde está X1, eu vou pôr X2. E aí eu tenho que substituir, obviamente, porque o X2 não é tamanho de residência, e sim preço estimado. E aqui, ó, tá? Eu coloco Run, olha lá, ó. Ele já colocou aqui, ó, preço estimado e preço de venda. Poderia ter colocado no nome do gráfico aqui, né? Intervalo de confiança. Vamos colocar aqui, ó, main igual intervalo de confiança. Olha lá, ó. Deixa eu ver se ele postou. Será que fechou a minha janelinha? Fechou. Eu vou ter que abrir de novo, tá? Mas não tem importância. Então vamos vir aqui. Vamos copiar já esse nome aqui para esse aqui, certo? Vamos lá de novo, abrir a janela, vamos dividir, vamos rodar um, rodar o outro, ó, eles já estão lá, ó, tá vendo? Agora eu vou copiar novamente essa função aqui para facilitar, ou não, podemos digitar, né? Então a gente tem matplot, procurem digitar o mais possível que vocês puderem, para vocês se habilitarem a até decorar os comandos, porque quanto mais você copia e cola, menos você aprende, tá? Então agora eu vou fazer com X1, mais os dados que eu vou ajustar é o de P2, né? Que seria o intervalo de previsão e não o intervalo de confiança, tá? Então tá lá o tipo de linha, ela vai ser igual a um comando um vetor 2 e 2, certo? Type do tipo L de linhas, tá? Aí eu tenho lá xlab igual, o x1 é preço ou tamanho da residência, né? Tamanho da residência, e o ylab é igual a preço de venda. Vamos colocar uma vírgula aqui e o main vai ser igual ao intervalo de previsão, tá? Ele está apontando algum errinho aqui, missing argumento, a gente está deixando de chamar alguma função aqui, tá? Pode ser que esteja faltando algum parênteses. Deixa eu ver certinho, ó, vamos confirmar. Dados novos x1, P2, está tudo certinho. Vamos rodar. Aqui, ó, argumento 4 está vazio, porque eu tenho uma vírgula a mais. A melhor coisa que a gente faz é rodar para ver onde está o erro. Tá ali, então o terceiro gráfico já está aqui, ó, tá? Agora sim eu vou copiar e colar, a maioria das questões aqui é igual. Aqui ao invés de x1 eu vou por x2, e aí ao invés de tamanho da residência é preço estimado, né? Estimado, tá? Então a gente roda, run, e aí a gente tem os 4 gráficos, onde nós temos aqui o limite inferior, o limite superior do intervalo de confiança, o limite inferior, o limite superior
do intervalo de previsão. Então essa é a nossa videoaula referente à regressão linear. Agradeço a atenção.